Olá! É necessário que os programadores e desenvolvedores comecem a aprender a utilizar interfaces LLM. Essa vai ser a grande mudança dos sistemas de informação nos próximos anos, e é para isso que muitas ferramentas já foram desenvolvidas e já estão aí disponíveis para serem utilizadas. Na utilização de LLM, nós temos que pensar em duas maneiras de promover essa utilização. Uma delas é o usuário perguntando alguma coisa para o sistema e o sistema perguntando para ele, interpretando a resposta e devolvendo para o usuário, ou então simplesmente criando agentes que utilizam o LLM como modelo de inferência. Vamos ver agora uma dica de uma ferramenta simples e fácil de utilizar, mas muito poderosa, chamada LangChain. Vamos ver como é que funciona, basicamente, uma primeira introdução ao LangChain. Vamos lá. O começo de tudo, obviamente, é instalar as bibliotecas que nós vamos precisar. Nós vamos precisar de algumas bibliotecas aqui, como por exemplo o .env, que é opcional, mas você pode precisar dela. A biblioteca principal LangChain e a LangChain OpenAI. A LangChain OpenAI é responsável pela implementação de uma série de recursos que nós vamos utilizar aqui. Obviamente que nós vamos precisar a biblioteca .env é uma biblioteca que eu utilizava para ler um arquivo texto e imediatamente setar variáveis de ambiente. Se vocês tiverem olhado na biblioteca se vocês tiverem olhado no site do OpenAI, você precisa setar uma variável de ambiente para que o OpenAI possa permitir o acesso à chamada, às funções do ChatGPT, por exemplo, dentro do seu programa. Então o .env vai fazer isso para a gente. Ele vai ler um arquivo .env e nesse arquivo .env vai estar definidas as variáveis que nós vamos precisar para utilizar o OpenAI, por exemplo. No caso aqui, ele vai, ao ler o .env, né, vamos executar aqui, ao ler o .env, ele vai setar uma variável de ambiente chamada OpenAI API Key. Então nós vamos pegar essa variável e setar essa variável de ambiente usando a função getEnv do pacote OS. Nós vamos setar isso para a variável OpenAI API Key local do nosso notebook, para que a gente possa chamar as chamadas, vamos fazer chamadas para o LangChain. A seguir, nós vamos entender como é que vai funcionar o LangChain. Primeira coisa, que nós vamos definir três tipos de chamadas. Existe uma mensagem chamada mensagem de sistema, que são as mensagens que dizem o que o IA deve fazer. Então, a mensagem de sistema é aquela mensagem enviada para o modelo de linguagem, dizendo a ele o que ele deve fazer. A mensagem de usuário é aquela mensagem que foi dada teoricamente pelo usuário e que será modulada pela mensagem de sistema. Então, a mensagem de usuário é aquela mensagem que o humano diria, aquela mensagem que você quer enviar para o LLM juntamente com a mensagem de sistema para receber aquelas respostas que você quer. E, finalmente, a resposta da IA, que é a mensagem que mostra o que foi respondido pelo modelo de sistema. No caso aqui, nós vamos testar usando o ChatGPT, né? Então, vamos importar essas bibliotecas do LangChain. Então, from LangChain OpenAI, a gente importa o Chat OpenAI. Com LangChain Schema, a gente vai importar Human Message, System Message e AI Message. São os três tipos de mensagem que a gente vai utilizar. Então, temos aqui as bibliotecas importadas. Agora, vamos configurar o nosso chat. Então, primeiro vamos criar um chat, variável chat, usando o chat OpenAI, que foi importado aqui em cima. Vamos definir o valor de temperatura. Esse valor de temperatura, quanto mais próximo de zero, levam a resultados mais determinísticos. Quanto mais alto e próximo de 1 ou acima, talvez possivelmente, vocês possam ter respostas mais criativas, né? Respostas mais randômicas, diríamos assim. E aqui nós passamos também a OpenAI Key. Com esses três valores, nós podemos invocar diretamente o ChatGPT, né? Usando, obviamente que nós temos que executar isso aqui antes. Pronto, agora vamos executar novamente. E agora vamos mandar a mensagem. Então, quando nós fizemos essa mensagem aqui,
com o chat.invoke, nós passamos o system message. Então, o que é o system message? É a mensagem de modulação, é a mensagem que você vai modular, diríamos assim, a mensagem do usuário. Então, eu vou dizer aqui no system message para o ChatGPT que você é um chatbot que auxilia as pessoas a terem uma alimentação saudável, por exemplo. E agora a mensagem do usuário é aquela mensagem que eu quero receber a resposta. Eu gosto de macarrão do tipo miojo. Devo comê-lo? Então, essas duas mensagens são combinadas pelo LangChain e são enviadas via invoke para o chat. E essas respostas enviadas para o GPT voltam e ficam na variável mensagem. Então vamos ver aqui que tipo de mensagem é essa. Se eu perguntar aqui o type message, ele vai me dizer que se trata de uma mensagem do tipo LangChain AI message. Bom, e qual é o conteúdo dela? Então nós vamos ver aqui o conteúdo dela, eu já tinha feito, mas agora já deu outra resposta. Então está aqui a resposta. O macarrão instantâneo de miojo não é a opção saudável de macarrão, pois geralmente é utilizado ultraprocessado, etc., tudo que a gente já sabe. Então essa resposta foi dada pelo ChatGPT, mas com a modulação da pergunta inicial. Então essas duas perguntas foram combinadas, certo? Nós podemos, além de combinar as mensagens, não é? Tanto as mensagens que eu chamei aqui de modulação e as mensagens do usuário, nós podemos também combinar com o histórico de mensagens. Então eu posso pegar essa mensagem que eu recebi aqui, copiá-la, né? Copiá-la, por exemplo, né? Gerando o meu histórico de mensagem, vou copiar. E vou criar uma outra mensagem, não só passando a system mensagem, dizendo para ele, ó, ChatGPT, você é um chatbot que auxilia as pessoas a terem uma alimentação saudável. Tem a human message, que é a mensagem que a pessoa, o usuário, iria perguntar, e tem aqui um AI message, que foi exatamente uma mensagem já respondida, que eu colo aqui para dizer que já foi respondido. Então, depois que eu tenho esses três itens de mensagem, eu coloco mais uma human message, que não necessariamente eu preciso colocar uma só, eu posso colocar mais uma mensagem. Eu quero, por exemplo, que faça-me uma lista dos alimentos que eu devo evitar. Então eu tenho a system message dizendo para o ChatGPT como ele se comportar, que ele vai ser um chatbot que vai auxiliar as pessoas. Eu tenho uma human message que vai dizer eu gosto do tipo de macarrão e hoje eu devo comê-lo. Eu tenho um AI message, que foi a resposta que já foi dada outra vez. E eu tenho mais uma mensagem do usuário. E aqui, se a gente combinar tudo isso, eu mandar via invoke, então nós vamos ter aqui uma nova resposta e o novo conteúdo da resposta. Nesse novo conteúdo ele vai me dizer quais são os elementos que podem ser evitados e tal, alimentos processados, ultraprocessados, como fast food, outras coisas mais. No meio das mensagens vai aparecer alguns símbolos especiais, depois que a gente vai aprender como eliminá-los, pelo próprio LangChain. Então a primeira função do LangChain é permitir que eu combine diversos tipos de mensagens, determinados tipos de texto, formando uma única consulta. E dessa forma eu vou ao ChatGPT com essa consulta já pronta. Beleza? Por exemplo, aqui vamos ver aqui um exemplo. O ChatGPT também pode dar respostas irônicas ou com bom humor. Então eu posso, por exemplo, aqui vamos colocar aqui uma system message. O conteúdo da system message, você responde todas as perguntas de forma irônica e bem-humorada. Então eu estou dizendo para ele que ele vai se comportar de forma irônica. E agora eu vou enviar minha human message. Eu gosto de um macarrão tipo miojo, devo comê-lo? Então o que ele vai responder disso aqui? Vamos aguardar aqui a mensagem. Ele vai responder: então é claro, meu amigo gourmet, o miojo é uma escolha perfeita para os verdadeiros apreciadores da alta gastronomia. Aprecie sem moderação. Então ele está te dando uma resposta aqui, né, que você diz, isso aqui é um absurdo que ele está dizendo, mas você já preparou ele, já sabe que se trata de uma resposta irônica, né, uma resposta que você não deveria levar ao pé da letra, porque você preparou o ChatGPT para dar a resposta irônica, então você já enviesou a resposta dele. Então ele te deu essa resposta, né, e aí já é uma das coisas que você pode fazer. Então você pode criar contextos para as suas respostas. Então, tudo que nós vimos agora foi a criação de contextos, utilização de contextos para as respostas. Bom, mas aí a gente vai na frente. O que é que eu quero agora? Eu quero agora criar templates. Então templates é uma outra ferramenta que eu vou utilizar para
a criação das minhas respostas inteligentes ou muradas, seja como for. Então, o LangChain já tem uma ferramenta chamada Prompt Template. Então, eu vou importar o Prompt Template, vou criar um LLM, um objeto LLM que vai interagir com o LLM, e vou criar o meu template. Então, por exemplo, o meu template é: eu gostaria de aprender a tocar um instrumento, mas não sei por onde começar, o que devo fazer, certo? Então, aqui eu coloquei aqui instrumento como uma variável. Então, o instrumento aqui que está entre chaves é uma variável. Então, quando eu vou criar a pergunta real, eu tenho que passar para o template o valor dessa variável. O instrumento pode ser o quê? Um saxofone, um violão, um piano, coisa desse tipo. Então, quando eu for criar o prompt, eu uso o prompt template e coloco as variáveis que eu vou entrar para o prompt template, e também coloco o corpo da template como um conteúdo do prompt que eu acabei de criar. Com esse prompt criado, então eu vou fazer a formatação final dele, a versão final dele, passando para o prompt, o objeto prompt, o valor da variável instrumento. E aí nós vamos ter a versão final. A versão final vai ser: eu gostaria de aprender a tocar o saxofone, mas não sei por onde começar, o que devo fazer? Então, o LangLLM vai te dar uma série de dicas, e a gente já executou aqui. Ele vai te dar uma série de dicas de como aprender a tocar um instrumento. Então, qual é a regra? Eu crio a template, coloco dentro da template o valor das variáveis. Aliás, eu coloco um texto com já formatado, como se fosse um markup, já das variáveis que vão ser preenchidas na template. Depois eu crio um objeto tipo template, prompt template, e depois eu pego e, na hora de utilizar, eu faço a versão final da chamada para o LLM, e na versão final, essa versão final vai ser submetida ao LLM e que vai me dar a resposta. Eu fiz isso aqui através da função invoke do LLM, que foi criado aqui, né? Então, os detalhes de sintaxe da linguagem você pode depois verificar no próprio site do LangChain ou com os livros e materiais que tem por aí. Então, nós estamos só vendo aqui um overview inicial. Depois, eu posso fazer esse mesmo tipo de prompt, eu posso fazer usando um pipe, né, para o chat. Então, como é que funciona isso? Eu importo aqui o prompt template, as mensagens placeholder, o chat OpenAI para usar o chat GPT, Human Message, System Message e AI Message, crio um chat, crio um prompt, né, através de templates, né. Então aqui eu vou criar um prompt usando um chat prompt template. Então, quais as mensagens? Vou dizer que vai ter uma mensagem system, que é essa aqui, e vou ter que, nesse lugar aqui, vai ter um lugar para colocar as mensagens diversas. Então aqui já está um pouco mais sofisticada a forma de criação do prompt. Então eu já tenho uma mensagem específica, mais um conjunto de outras mensagens que eu vou colocar aqui. Isso tudo vai ser formatado finalmente através de um pipe. Então eu coloco aqui o prompt, esse objeto prompt que eu acabei de criar aqui, e faço um pipe para o chat que eu acabei de criar aqui. Certo? Então, quando eu fizer o invoke, eu vou passar o invoke para ele, dizendo quais são as variáveis, essas variáveis que é o mensagem placeholder, que está aqui, chamada de mensagens. Vou colocar aqui, vou dizer quais são as mensagens, né? Human Message, AI Message, e Human Message, se tiver mais, histórico, seja lá o que eu queira. E ao chamar realmente o invoke, eu vou ter aqui no final as respostas que o LangChain vai me dar. O LangChain pode também trabalhar com embeddings. Para quê? Porque todos nós sabemos que todas as fontes de informação que nós damos em forma de texto são convertidas em números, em vetores. Esses vetores são submetidos ao LLM e retornados. Esses vetores têm propriedades interessantes. Nos próprios vetores você pode conseguir saber se duas palavras são próximas ou distantes uma da outra, comparando os seus vetores, os seus embeddings. Então o LangChain já permite a construção de embeddings. Então eu posso olhar e verificar quais são os embeddings para um determinado texto. E assim por diante. O LangChain também permite a utilização de seletores de prompts. Então eu tenho, por exemplo, vários prompts semelhantes uns aos outros. Eu posso verificar qual deles é mais adequado em qual momento. Então ele tem ferramenta para gerenciar os prompts de forma adequada. Vou passar rápido aqui. Então nós temos os embeds, os prompts similares. Nós temos, finalmente, nós temos a formatação das respostas. Então eu posso dizer ao modelo de linguagem como é que eu quero a resposta. Mas eu posso dizer de uma forma elegante.
eu posso preparar, existem várias maneiras de fazer isso usando o LangChain. Então eu posso preparar no meu LangChain eu posso dizer qual é a formatação que eu quero as respostas, enviar para ele e ele me dá a resposta no formato que eu quero. Eu quero, por exemplo, um JSON com as colunas tais, com as linhas tais, eu quero explicar a ele exatamente como é que ele vai me dar a resposta. E aí ele vai criar para mim um parser. Então eu vou criar uma formatação de respostas e um parser de saída. Então com isso eu vou ter o LangChain me dizendo os dados, como é que essas respostas vão sair, e eu vou utilizar isso a meu favor, porque isso afinal de contas vai estar dentro de um programa e esses dados precisam ser manipulados. E finalmente, que seria a parte mais sofisticada do LangChain, seria eu me permitir criar um agente, o agente de LLM. Então nós temos aqui os componentes básicos de um agente, digamos assim, de LLM, que ele é capaz de, interagindo com o modelo de linguagem, tomar decisões. Tomar decisões, inferências, que nós podemos dizer assim, fazer inferências, utilizando o termo mais correto. Então quais são esses componentes todos que você pode definir usando a linguagem LangChain, por exemplo. Então nós teríamos aqui o parser de saída, que é responsável pela interpretação da saída, da retorno, retirar caracteres estranhos, formatar no JSON do jeito que eu quero, e assim por diante. Nós teríamos a memória, que guardaria o histórico das interações que o seu agente teve com o LLM. Esse histórico poderia ser reutilizado nas próprias chamadas subsequentes. Nós temos aqui um seletor de prompts, nós temos aqui as templates, nós temos aqui um conjunto de external tools que a LangChain permite que você utilize, mas que são interconectados com os serviços do próprio LangChain. Nós temos aqui o próprio chain, o conceito de chain, que é exatamente essa coordenação de todos esses elementos, do parser, da template, do selector e da memória, certo? E nós temos aqui também, eventualmente, uma base de conhecimento que é construída pela interação do chain com o LLM. E para dizer que isso vai ter uma interação com o mundo exterior, nós temos aqui os sensores e efetuadores que todo agente tem que ter. O sensor seria aquele que dá entrada no sistema de dados, pode ser um usuário comum, pode ser um robô, por exemplo. E nós temos aqui o efetuador que pode receber, pode ser o robô que recebe as formas de ação, ou pode ser a pessoa que está recebendo a resposta final do chain. Então é isso aí. Talvez, quem sabe, no futuro a gente faça um curso completo aí de LangChain. Então é isso, e por instante é só uma dica da ferramenta LangChain. E mais na frente a gente, quem sabe, faz um curso completo aí para vocês, se for o caso. Então, boa sorte.